Olá, hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que, olha, acho que todo mundo já sentiu em algum momento, né? Aquela inquietação que não passa, sabe? Uma busca por uma paz que parece estar sempre escapando da gente. A grande pergunta é, por que a gente vive nessa luta interna sem fim num mundo que a gente, no fundo, não controla? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a resposta, como a gente vai ver aqui, está muito, mas muito ligada à nossa mania, essa necessidade de querer estar no comando de tudo o tempo todo. Então vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa ir direto na raiz do problema, que é essa batalha sem fim, a gente tentando controlar o que no fundo é incontrolável. E olha só o que a doutora Ana Beatriz Barbosa fala sobre isso, que vai direto ao ponto. A gente tem essa ilusão de controle, né? Uma ilusão tão forte que a gente chega a achar que dá para mandar nos próprios pensamentos. Mas, fala a verdade, a experiência de vida mostra que nem isso a gente consegue, né? Então aqui está o ponto principal. Toda vez que a gente tenta forçar uma ordem no caos que é a vida, o resultado é um só: ansiedade crônica. É tipo uma batalha que já está perdida antes mesmo da gente começar a lutar. E o que acontece quando essa ansiedade se instala de vez? Bom, ela aparece de um jeito bem específico e vou te dizer bem massacrante. É aí que a gente cai na armadilha dos pensamentos. Tá, mas o que é um pensamento intrusivo, afinal? Sabe aquela ideia ruim, repetitiva, que parece que invade a mente e não sai por nada? É isso. E o mais importante de entender é que isso não é a causa, é um sintoma. É um sinal de alerta de que os níveis de ansiedade já estão às alturas e há um bom tempo. Pensa num alarme de incêndio. Ele dispara e simplesmente não para de tocar. Nunca. A mente fica exatamente assim, nesse estado de alerta máximo o tempo todo. E o pensamento intrusivo? Bom, ele é o barulho ensurdecedor desse alarme que não desliga. E agora vem a parte mais paradoxal disso tudo. Sabe qual é a nossa reação natural? O nosso instinto? Lutar contra esse pensamento. E o problema é que é justamente isso que dá força para ele. É um paradoxo total e a gente vai entender como ele funciona. Vamos fazer um pequeno teste, um experimento mental bem rápido. A regra é simples, tá? Por alguns segundos, use toda a sua força de vontade para uma única coisa. Não pense num elefante rosa. E aí, o que aconteceu? Tenho quase certeza de que a imagem de um elefante rosa apareceu aí na cabeça. É praticamente impossível evitar, né? Porque no momento em que a mente recebe a ordem de não pensar em algo, a primeira coisa que ela faz é pensar naquilo para saber o que precisa evitar. É como jogar um holofote bem em cima do que se queria esconder. E é exatamente isso que a gente vê aqui nesse ciclo vicioso. A gente tenta ser o policial do cérebro, forçar o pensamento a ir embora, e o que acontece na real? O pensamento fica mais forte, ganha mais destaque. Resumindo, quanto mais a gente luta, mais forte ele fica. Ok, então se lutar contra o pensamento não funciona, só piora a situação, qual é a saída? A solução, gente, começa com uma espécie de primeiros socorros para a mente. E o mais importante, agir na ordem certa. E essa analogia aqui é perfeita. Pensa comigo. Ninguém chega para uma pessoa que está se afogando e tenta discutir com ela como ela caiu na água, certo? Não faz sentido. A primeira coisa, a única coisa a se fazer é tirar a pessoa da água. Ou seja, o processo tem dois passos bem claros e a ordem deles é tudo. Primeiro passo, baixar o nível da ansiedade. É como estancar uma hemorragia. Tem que parar o sangramento primeiro. Só depois, quando a pessoa já está respirando de novo, com o mínimo de calma, é que dá para começar a entender o que aconteceu e pensar em outras estratégias. E isso tudo leva a gente para a solução mais profunda e talvez a mais difícil de todas. A gente vai falar sobre o poder de entregar. E calma, entregar aqui não significa desistir, se jogar no chão. É um ato radical de aceitação. A grande virada de chave acontece exatamente nesse momento. A hora em que a gente para de dar murro em ponta de faca e admite a própria incapacidade de controlar tudo. É só aí que alguma coisa nova tem espaço para começar. A doutora Ana Beatriz usa uma imagem que eu acho sensacional para explicar isso. É como se a gente virasse para o comandante do universo, para Deus, por que quer que seja, e falasse: olha, comandante, a espaçonave aqui está fora de controle, eu já fiz tudo o que eu podia. Qualquer coisa que o senhor fizer agora tá bom, porque da minha parte eu não faço mais nada. É transferir a responsabilidade, sabe? É reconhecer o próprio limite. Esse ato de entregar, no fim das contas, é um salto de fé. É sobre confiar que, mesmo sem o nosso controle desesperado, as coisas vão encontrar um rumo.
É finalmente soltar as rédeas e parar de puxar com toda a força. E aqui, gente, tá talvez a maior revelação de todas. Aquela liberdade que a gente tanto procura não vem de ter mais controle, mas sim de ter a coragem de admitir que a gente não tem controle. A paz não está em vencer a guerra, mas sim em ter a sabedoria de parar de lutar. Então, para fechar, fica essa reflexão. No meio dessa ansiedade toda, dessa necessidade de controlar o que vai acontecer amanhã, e se a resposta de verdade, a mais corajosa, não for a lutar com ainda mais força, mas sim, finalmente, com serenidade, apenas entregar?